Na aula de hoje, vamos falar sobre a notação científica, mas antes vamos relembrar um pouquinho das potências de base 10. Então, potência de base 10. Para trabalharmos com a notação científica, você deve se recordar das potências de base 10 primeiro. Então, quando nós temos uma base 10 com expoente positivo, 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1. Lembrando que todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do próprio zero. 10 elevado a 1. O expoente é 1, então significa que a nossa base 10 vai aparecer apenas uma vez. Então, 10 elevado a 1 é igual ao próprio número 10. 10 elevado ao quadrado, ou 10 elevado à segunda potência. Então, nós vamos multiplicar o 10 por ele mesmo duas vezes. Assim, teremos 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Observem que a quantidade de zeros em que acompanha o número 1 é igual ao expoente. Logo, podemos usar o mesmo raciocínio sem precisar efetuar as contas. Observe. Expoente 3, 3 zeros. Assim, pegamos o exemplo. 10 elevado à sexta potência. Expoente 6. Logo, vai ser o 1 acompanhado de 6 zeros. E quando o expoente é negativo? 10 elevado a menos 1. Para nós efetuarmos nossa potência, primeiro precisamos trocar esse sinal do expoente. Então, esse negativo tem que ficar positivo. Como que nós fazemos isso? Invertendo a base. Lembrando que 10 inteiros é igual a 10 sobre 1 e o inverso dele é 1 sobre 10. E 1 sobre 10, nós temos denominador com um zero, então significa que na sua forma decimal, esse número vai ter uma casa depois da vírgula. Então, vai ser 0,1. Então, 10 elevado a menos 2. Inverte a base por causa do expoente. Então, vai ficar 1 sobre 10, que multiplica 1 sobre 10, porque o expoente é 2. Então, na multiplicação de frações, nós multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 1 vezes 1 igual a 1 e 10 vezes 10 igual a 100. Para transformar essa fração na sua forma decimal, é só vermos a sua base, já que é uma potência de base 10. Se nós temos 2 zeros, então significa que vamos ter duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,01. Então, 10 elevado a menos 3 vai ficar 1 sobre 1000. 1000 tem 3 zeros, então 3 casas depois da vírgula. Então, 0,001. Observe que o resultado tem a quantidade de casas decimais igual ao expoente da potência. Assim, sem necessidade de resolver a multiplicação, podemos escrever conforme o exemplo. Então, 10 elevado a menos 6. Como o expoente é negativo, significa que será um número decimal, onde nós teremos 6 casas depois da vírgula. Logo, o resultado será 0,000001. 5 zeros mais o número 1. No total, 6 casas decimais. Então, agora que já relembramos um pouquinho da notação,
das potências de base 10, vamos falar da notação científica. Então, os cientistas, em suas experiências de estudos, lidam com muitas medidas. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de 149 bilhões de metros. A espessura de uma fibra nervosa de nosso corpo, responsável por transmitir sensações como a do tato, é de 0,000008 metros. Essas medidas apresentam muitos algarismos. Usando as potências de base 10, podemos registrá-las de modo mais simples, evitando erros. Então, vamos pegar o exemplo primeiro com um expoente positivo. Então, nós temos aí o exemplo da distância da Terra ao Sol, que é de 149 bilhões de metros. Como nós vamos escrever esse número na sua notação científica? Então, 149 bilhões de metros é igual a 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Como a vírgula foi deslocada 11 casas para a esquerda, multiplicamos por 10 elevado a 11 para que a igualdade ficasse verdadeira. Vamos lá. Por que nós falamos que a vírgula andou 11 casas para a esquerda? Quando a gente tem um número inteiro, a vírgula não aparece, mas é como se ela estivesse no final. Então, para escrever um número inteiro numa forma decimal, com vírgula, né? É só colocar a vírgula e quantos zeros vocês quiserem. Então, se a vírgula está aqui, depois do último zero, para ficar entre o 1 e o 49, ela vai andar 11 casas. Por isso que nós colocamos que ela deslocou 11 casas para a esquerda. Então, se a gente andou 11 casas, para que ela volte à igualdade anterior, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a 11. Vamos pensar na volta da notação científica para o número normal. 1,49 vezes 10 elevado a 11. Quando a gente multiplica um número por 10, a gente anda uma casa para a direita com a vírgula. Então, como é 10 elevado a 11, nós vamos andar 11 casas. Andando duas, a gente já vai ficar depois do 9. Então, vai precisar ainda para completar essas 11 casas, mais 9 casas. Então, a gente vai completar com 9 zeros. Assim, nós voltamos a 149 bilhões de metros. Então, nós obtivemos um número entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de base 10. Esse número está escrito na sua notação científica. Então, sempre que nós quisermos escrever um número na notação científica, vai ser um número multiplicado por 10 elevado a um expoente. Mas esse número que vai multiplicar essa potência de 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos ver agora um exemplo com expoente negativo. No caso da fibra nervosa, nós temos 0,00008 metros. Por que vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 6? Eu gosto sempre de pensar na volta. Nós vamos ter que deixar essa vírgula depois do 8, porque o número que multiplica a base 10 tem que estar entre 1 e 10, então tem que ser 8. Então, do 8 para voltar à sua forma original, nós vamos voltar 6 casas. Então, por isso que a gente vai multiplicar por 10 elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque nós vamos voltar
6 casas. Então, nós vamos para a esquerda 6 casas pensando na volta, né? Então, número decimal, o expoente é negativo. Então, como eu falei, pensando na volta, 8 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a 0,0000008, 6 casas depois da vírgula. Então, lembre-se, para escrever na forma de notação científica, sempre teremos um número multiplicado por uma potência de base 10, no qual deverá ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Outros exemplos. Então, a velocidade da luz, 300.000 km por segundo. A nossa vírgula, nós vamos ter que colocar entre o 3 e o primeiro zero, porque o número que multiplica a potência de base 10 tem que ser menor que 10. Então, para voltar ao número inicial, essa vírgula vai ter que andar 5 casas para a direita. Então, nós vamos multiplicar o 3 por 10 elevado à quinta potência. Como vai para a direita, expoente positivo, expoente 5. Então, nossa dica, como eu falei, para saber o expoente da potência 10, pense na volta. Se colocarmos a vírgula entre o 3 e o primeiro zero, para voltar ao número 300.000, teremos que andar 5 casas para a direita. Portanto, o expoente da base 10 será 5 positivo, pois andou para a direita. Massa do próton. Então, 0,00000000000000000000167 gramas. Quanto zero, né? Então, lembrando que para escrever na forma de notação científica, a vírgula tem que estar depois de um número menor que 10. Então, vai ficar entre 1 e o 6. Porque se for depois do 6, vai ficar 16. 16 não é menor que 10. Então, vai ficar 1,67. Então, 1,67 vezes 10, nunca esqueçam de colocar esse vezes 10. Elevado a. Para essa vírgula voltar aqui, ó, para onde ela vai ter que voltar 24 casas. Então, como ela volta, expoente negativo, que é número decimal, 24, porque vai voltar 24 casas. Então, vai ficar 1,67 vezes 10 elevado a menos 24. Então, pensando na volta, como na dica anterior, para voltar com a vírgula que está entre o 1 e o 6, devemos voltar 24 casas, por isso que o expoente será menos 24. Negativo, pois a vírgula andou 24 casas para a esquerda. Bom, aquele foi o nosso último exemplo, e agora vocês farão os exercícios que se encontram na apostilinha que está no Google Sala de Aula. Então, até a nossa próxima aula.